Quem já teve aula comigo aqui, que está presente hoje? 1, 2, 3, 4, 5. Os demais amigos são amigos novos aí que vamos nos conhecer hoje. Para mim sempre é uma satisfação a gente estar podendo conversar a respeito da Lei 8.666 e da 14.133, que é a grande novidade, né? A gente fala 8.666 porque ela ainda está vigente até agora, dia 1º de abril, né? Está chegando. Quando foi lançada, ela estava tão distante, né? Daqui 2 anos apenas, né? Alguns deixaram para se preparar um pouco mais próximo agora, já do final da vigência da 8.666. Alguns nem começaram a se preparar ainda, né? Alguns estavam na expectativa de que fosse ter alguma coisa que fosse acontecer e o prazo de vigência fosse postergado, né? E o prazo de revogação da 8.666 também fosse postergado para o pessoal se preparar melhor. Mas, 2 anos, né, para se preparar? Como assim se preparar melhor? Não se preparou em 2 anos, não vai se preparar, né? Vai ter que sentir na pele mesmo ali a dificuldade, como é trabalhar com a 14.133. Nem falei meu nome, né? Para quem não me conhece, sou o professor Cleison, aqui da Unipública. Bom dia, tudo bem? Bem-vinda. Dou aula aqui com eles há mais de 10 anos, né? Sou um dos professores mais antigos da Unipública. A minha atuação profissional, eu sou chefe de gabinete do desembargador Rogério Ribas, no Tribunal de Justiça, e trabalho com licitações desde 97. Eu era militar, fui oficial do Exército, depois vim para o tribunal, e estou no tribunal desde 2004. E no tribunal já desenvolvi diversas atividades administrativas, fui pregoeiro durante 8 anos, fui chefe de alguns setores administrativos, como patrimônio, divisão de compras, divisão de licitações, participei de comissões também de licitação, né? Então, venho trabalhando com esse tema há bastante tempo. E gosto muito, para mim é uma satisfação. E hoje estou na área mais judicial, né? Auxiliando nas minutas de votos, né? As decisões, despachos, enfim, né? Sou chefe de gabinete lá. 9ª Câmara Civil, que lida com responsabilidade civil. Mas nós ficamos muito tempo trabalhando na 5ª Câmara Civil, lidando com o direito público, o direito administrativo. Quem são os advogados que estão presentes? 1, 2, 3? 3 advogados. Ok. Qual que é a sua função? Controle interno. Ok, a senhora é advogada. Minha amiga ali atrás. Qual a sua função? Não, não sou advogada, não. Mas qual que é a sua função onde você trabalha? Eu sou secretária municipal da administração. Secretária de administração. Eu faço licitações, presidente da comissão. Ok. Advogado, né? Sou diretora do departamento de licitação. Ah, diretora do departamento de licitação. Ok. A senhora é advogada, né? Diretor de Câmara. Eu sou diretora de Câmara e acumulo a função e técnica legislativa do concurso. Ok. Sou contador, mas hoje diretor financeiro e como prestar suprimento de responsabilidade. Ok. Assessor jurídico. Muito bem. Muito bem, amigos. Nós temos uma turma diversificada, né? Mas nós temos assim pessoas aqui que estão em posição chave, né? O artigo 11 da nova lei de licitações, da lei 14.133, ele fala lá no parágrafo único que a alta administração do órgão vai, vamos dizer assim, trabalhar a governança do órgão. A governança do órgão. É um conceito novo que foi trazido para a lei de licitações a partir de experiências da iniciativa privada, a governança, né, que trabalha com o planejamento, que trabalha com capacitação, que trabalha com a administração e gestão de riscos, né. Nesse parágrafo único também do artigo 11 da nova lei de licitações, se fala da gestão por competências, que é a nova forma de gestão da lei. Essa nova lei de licitações, ela não é uma lei assim que veio mudar pontualmente uma ou outra coisinha, não. Ela veio reformar o sistema licitatório. Então, é uma nova estruturação. É uma nova estruturação. Por isso que é fundamental a gente estudar a lei e continuar estudando e estudar mais, né? Vocês estão em posições chaves e todos vocês serão afetados pela nova lei de licitações. Os órgãos públicos que vocês representam serão impactados pela nova lei de licitações. As exigências que virão dos órgãos de controle, elas serão de implementação mesmo da lei, né? Então, não só vocês precisam saber da nova lei de licitações, como também quem trabalha com vocês. Então, vocês, vindo aqui fazer o curso, ao retornarem, serão multiplicadores do conhecimento.
precisam fazer isso. É uma coisa que a Unipública tem feito e que eu recomendo a todos que façam. É usar dos cursos in company da Unipública. O que é um curso in company? Nós vamos lá, no município de vocês, para dar aula lá, para capacitar lá. Por que lá? Porque todos podem participar. Aí não fica uma coisa assim, porque eu sei o que é vir para um curso, fazer um curso, voltar para o município e dizer, olha, isso aqui mudou. Mudou, mas não é bem assim. Não, a gente está fazendo isso aqui, olha, não está correto, tem que mudar. Mas sempre fizemos assim, por que vamos mudar agora? Não, porque mudou a lei. Não, mas é tranquilo. Né? Não. Então, assim, eles minimizam a nossa capacidade, vamos dizer assim, de informação, né? Essa preparação que vocês estão recebendo aqui, ao vocês quererem transmitir lá, não é recebido como é quando é dito por um professor. Né? Então, é muito positivo, bom dia para vocês que chegaram agora, é muito positivo para o município, para os servidores, para a gestão como um todo, ter a presença do in company, a presença do professor, todos podendo ouvir o que é preciso ser dito, né? Porque tem algumas coisas que interferem no dia a dia, que mexem. Já viram aquela história, né? Quem mexeu no meu queijo? Ninguém gosta que coloque a mão no seu trabalho, né? Principalmente se tiver que aumentar as atividades, as funções, as atribuições, muito menos, né? Então é necessário. Os contadores mesmo não têm gostado muito da nova lei, não. Por quê? Porque agora, para fazer a contratação direta, né, por meio do inciso 1 e 2 do artigo 75, que é aquela contratação pelo valor, tem que fazer uma conta para saber se no ano não se ultrapassou o valor. Já era necessário na Lei 8.666, mas a forma de cômputo era diferente, porque antes era pelo enquadramento orçamentário, da rubrica orçamentária. Agora não é mais. Agora é pelo ramo de atividade, e isto é aferido, de acordo com a Instrução Normativa 67, pela consulta ao CNAE, que é o Código Nacional de Atividade Econômica. Então, é uma informação importante, talvez vocês não tivessem ainda ouvido isso, né? Então, o que vai ser necessário? O contador fazer acompanhamento pelo CNAE das coisas, porque quem tem condições de fazer enquadramento dos bens, dos serviços, é o contador. Sempre fez isso para fazer aproximação com as rubricas orçamentárias, agora vai fazer, só que num novo ambiente, que é o da consulta ao CNAE, né? Bom dia, tudo bem? Bem-vinda. Então, amigos, vai aumentar, né, um pouquinho o trabalho para alguns, na verdade para todos, porque mudou o trabalho, então, como tem novas atribuições, vai ser necessário prestar atenção nisso. Eu estava falando para vocês, né, do artigo 11 do parágrafo único. Eu vou até mostrar aqui, porque é um artigo importante. Então, o artigo 11, pessoal, ele, por exemplo, fala dos objetivos da licitação, né? Deixando assim bem claro quais são os objetivos da licitação. O que nós temos a respeito dos objetivos da licitação? Já sabíamos que é o objetivo da licitação a contratação mais vantajosa em prol do poder público. Outro objetivo da licitação, isonomia nas contratações, né? A quebra da pessoalidade, a atuação impessoal do gestor. E a lei traz agora, o objetivo da licitação, evitar o superfaturamento, evitar o sobrepreço, evitar a inexequibilidade. E, por fim, promover a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável. Então, são esses os objetivos da licitação. Aí, nós temos aqui o parágrafo único, que diz assim, olha, a alta administração do órgão ou entidade é responsável pela governança, aquilo que nós estávamos falando, né? Essa noção da governança que diz respeito ao quê? A implementação de processos e estruturas. Então, eu faço questão, né? Nós estamos aqui falando num curso para controladores internos e para assessores jurídicos, né? Mas, veja só, isso aqui é fundamental, porque se nós não tivermos a controladoria interna estruturada, se nós não tivermos o assessoramento jurídico estruturado, nós já não estamos atendendo aqui o parágrafo único do artigo 11. Né? E
essa estruturação, essa implementação aqui das estruturas e dos processos, ela deve acontecer não só na controladoria interna, nem só na assessoria jurídica. Ela deve acontecer na divisão de licitações, na divisão de compras, nas comissões de licitação, em quem está tramitando a elaboração dos editais, os termos de referência. Né? O que é implementar processos e implementar estruturas? Então, vejam, nós temos o nosso cargo público. Né? O cargo público que a gente ocupa, tem um rol de atribuições, mas no momento de nós agirmos na administração, na gestão, nós ocupamos uma função. Né? Então, distinção entre o cargo, né, que é o que nós ocupamos quando nós passamos no concurso ou quando nós somos contratados em comissão, né, que diz respeito ao feixe de atribuições que nós assumimos ao assumir o cargo. E nós temos a função, que é o que nós vamos executar na prática. Né? Então, nós temos aqui, por exemplo, técnicos legislativos, está numa função de diretor da Câmara. Opa, legal. O técnico legislativo faz o quê? De forma bem ampla, ele faz processos administrativos em geral, ele dá assessoramento legislativo para a elaboração das leis, né? Tramita documentos. E o que faz o diretor da Câmara? O diretor da Câmara ele já tem um papel gerencial, de administrador, de gestor público. Então, ele coordena as forças, ele trabalha com as pessoas ali para a consecução dos fins administrativos. Né? Muito bem. E assim, e o que mais? O que exatamente faz o diretor administrativo de uma Câmara? Então, é necessário nós termos um regulamento, uma norma, que diga, olha, o diretor administrativo ele é responsável por isso, por isso, por isso, e começar ali a elencar as atribuições. O que faz o assessor jurídico de uma Câmara, por exemplo? Ele tem que dar parecer aqui, aqui, de que forma? Depois que ele dá parecer, segue para onde? Então, quando eu digo do estabelecimento de processos e estruturas, eu estou falando disso. Processo. Como é que o processo licitatório ele acontece? Qual é o seu município? Jataí. Jataizinho ou Jataí? Jataizinho. Como é que acontece o processo administrativo? Você é da Câmara ou da Prefeitura? Da Câmara. Como é que acontece o processo de licitação na Câmara de Jataizinho? Ele nasce como? De um pedido. Quem é que pode fazer o pedido? De que forma faz o pedido? Segue algum tipo de padronização? Quais são as informações necessárias para que o pedido seja feito? Depois que o pedido foi feito, ele tramita para onde? Quem é responsável por acolher isso, tratar e dar os encaminhamentos necessários? Então, nós estamos falando de um processo. Né? E podemos falar também das estruturas. Estrutura do quê? Feixe de atribuições das funções. Então, o seu nome qual é mesmo? Juliano. Qual é a sua função? Diretor lá da Câmara. Quais são as intervenções do Juliano como diretor na Câmara no processo licitatório? Ele vai ficar responsável exatamente pelo quê? Se a gente não define as atribuições e estruturas, nós criamos zonas cinzentas. Sabe aquele procedimento que não é realizado porque não se sabe quem é que realiza? Um espera do outro, que espera do um, e a coisa não acontece. E aí chega o processo. Para você acha que não é com você, você vai lá no verso lá da última folha do processinho e escreve, né? Encaminhe-se ao setor tal para as devidas providências. Quais são as devidas providências? Eu não sei o que fazer, eu vou mandar para lá, porque vai que eles fazem lá o que precisa ser feito aqui. Né? Então, fica aquele jogo de empurra, o processo demora, né? E há uma insatisfação, não é do gestor, é do interesse público, que está demandando aquela contratação, que está exigindo aquela contratação. Então, amigos, nós estamos falando aqui, né, da implementação de estruturas e processos que são fundamentais para o correto andamento dos processos administrativos licitatórios. É fundamental todos vocês estruturarem a gestão por meio do estabelecimento das funções. Quais são as funções que nós temos aqui? A cada cargo corresponde uma função. O que cada um está fazendo? E, né, os processos. Listar, mapear, organizar, tornar cada vez mais eficiente os processos. E aí vocês estão vendo aqui que está falando aqui, ó, a alta administração do órgão é que é responsável por essa governança. Aí eu pergunto para vocês, quem é a alta administração do órgão?
Quem é a alta administração do órgão? Presidente e diretor, no âmbito da Câmara. Tem alguém de prefeitura que não seja de Câmara, ou todo mundo aqui é de Câmara? Prefeitura? Prefeitura. Tá. Então, assim, eu tenho dado esses cursos, né? E as pessoas que vêm participar dos cursos, geralmente são as pessoas que mais conhecem de licitação lá no órgão que está atuando, participando, que está representando. Não é isso? Vamos pensar aqui. Será que o presidente da Câmara, né, o vereador presidente da Câmara, ele tem um conhecimento aprofundado de licitação e contrato? Não tem. Né? Quem tem mais condições técnicas de conhecer de licitação é o diretor. Inclusive foi colocado nesse lugar porque tem alguma noção, né? Porque ele é o responsável direto, né? Vamos dizer assim, né? Representando ali o presidente, mas quem põe a mão na massa mais diretamente. Né? Então, amigos, essa alta administração do órgão aqui que nós estamos falando são vocês que estão aqui. Porque quem mais tem condições de falar alguma coisa a respeito de licitação e contrato lá no âmbito da sua atuação é você. Você veio fazer o curso justamente, ou se já não está atuando com isso, veio para começar a atuar. Vai ser a voz técnica do órgão que vocês representam em licitações e contratos. Então, amigos, são vocês que têm que chegar lá e fazer isso aqui acontecer. Implementar processos e estruturas. Não fique esperando do presidente, porque ele não sabe isso aqui. Ele não conhece o parágrafo único do artigo 11 da Lei 14.133. É você que, ao voltar para lá, vai precisar mostrar para ele, olha, presidente, nós temos aqui uma necessidade, a nova lei ela está implementando uma nova estruturação, a gente precisa aqui estabelecer papéis e procedermos aqui à construção de fluxos de processo. Eu, quando fui para o Tribunal de Justiça, eu vim do Exército. No Exército se tem aquela noção assim de que o militar vai morrer a qualquer momento, porque o Exército é criado para a guerra, né? Então, no Exército não se pode sofrer aquilo que a gente chama de solução de continuidade. Não pode, porque está faltando a pessoa ali, não, então faltou, parou, né? Porque os processos são ininterruptos. Então, o que o Exército fez para dar conta disso? Criou manuais. Então, para tudo tem manual. Você pega uma função, está lá o manual da função. Você pega, lê o manual, você aprende a fazer o que é necessário. Lógico que você conta com um ajuste fino na conversa com os amigos, né? Com os demais colegas militares lá. Mas o essencial está no manual. Né? De alguma forma, a administração pública civil, que não é a militar, ela também não pode sofrer soluções de continuidade. Então, é necessário que nós tenhamos também um manual de atuação. Porque e se alguém, de repente, de uma hora para outra, tem que se ausentar? As licitações do órgão vão parar? O recebimento de bens e de serviços vai parar? O controle vai deixar de ser feito? Os pareceres vão deixar de ser produzidos? Não podem, né? Então, nós precisamos fazer isso aqui, viu, gente? Estruturar, né, as atividades e implementar processos, detalhando fluxogramas, detalhando funções. Isso é fundamental. Então, aqui se fala, né, que nessa governança a ser construída, precisamos lidar com a gestão de riscos. Então, gestão de risco é nós prevermos possíveis riscos do contrato e nos anteciparmos prevendo soluções, estabelecendo o que nós chamamos de matriz de risco. Então, vai fazer uma contratação nova. Pense, que problemas que essa contratação pode trazer aqui para o órgão? É uma construção. Digamos que... vamos imaginar, porque a gestão de risco é justamente a partir da imaginação de situações problemáticas futuras. Vamos imaginar que chova demais e que essa terra fique muito mole e que a fundação que nós contratamos aqui, que era uma determinada... que usa determinada quantidade de areia, ferro, pedra, não seja suficiente, nós precisemos aportar mais material aqui e mudar alguma coisa. Isso aqui vai ficar na responsabilidade de quem? Vai ficar na responsabilidade do contratado ou da administração? Até para evitarmos a necessidade de termos que ficar fazendo aditivo a todo momento, que é uma das grandes dores de cabeça dos assessores jurídicos. Não é? Fazer aditivo não é coisa boa, não, né? Porque sempre fica aquela situação, né? Mas será que precisa mesmo? E será que esse tanto de aditivo aqui é esse tanto que ele está dizendo que vai cobrar? Será que esse contrato vai ficar equilibrado depois desse aditivo? Será que ele não está pedindo demais? Será que ele já não tinha previsto isso, deixou a proposta dele deficitária para depois complementar a proposta? Né? Então, a gente vai ter que começar a trabalhar agora com a gestão de riscos para evitar a necessidade daquele tanto de aditivos que a gente vê acontecendo. Tá? Controles internos. Né? O controle interno ele é fundamental.
né? É aquela coisa. Você tem uma casa, casado com a tua mulher, ou você mulher casado com o teu marido. De repente acontece alguma coisa na tua casa lá, vocês estão conversando para resolver, né? Quando de repente vem uma intervenção externa, a sogra, né? Olha, isso aqui, que absurdo, né? Não teria sido melhor o marido e a mulher terem identificado, antes da sogra ter que vir meter o dedo? Né? Com toda certeza. Então, o controle interno ele faz esse papel, ele não deixa que a sogra venha meter o dedo nas coisas. Né? Então, o controle interno ele mostra para quem está ali o que é necessário ver, aponta eventuais problemas, né? Orienta, traz alertas. Né? Fazendo isso e a gente corrigindo, não dá tempo de chegar no controle externo. Ministério Público, Tribunal de Contas, né? A própria população. Né? Então, o controle interno ele é fundamental, mas o controle interno também precisa implementar processos e estruturas. Vocês estão com o checklist de controle interno de vocês lá bem organizadinho? Os processos têm passado efetivamente pelo controle interno? O controle interno tem voz ativa? Ele está podendo apontar, né, pedir, né, providências? Inclusive, o controle interno ele é servidor de carreira. Por quê? Porque ele não pode sofrer pressões para não fazer o trabalho que ele tem que fazer. Né? A importância do controlador interno ser um servidor dos quadros permanentes da administração, que não está sujeito a ser mandado embora por desagradar, né, a autoridade, ordenador de despesas. Né? Então, amigos, o controle interno ele é fundamental, mas ele também precisa estruturar os seus processos e ele também precisa implementar as estruturas necessárias. Qual o objetivo, então? Avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatórios. Avaliar, então, tudo isso está dentro da governança. É uma coisa muito interessante, a gente faz licitação e uma vai se sucedendo à outra e passou, tchau, tchau e benção, né? Mas será que aquela licitação que a gente fez, ela foi uma licitação assim que teve o melhor resultado? Será que não cabe uma avaliação ali para na próxima a gente contratar melhor? E essa avaliação ela vai ser fundamental também do ponto de vista daquilo que foi recebido, daquilo que foi entregue. Então eu preciso de um acompanhamento, e eu posso colocar isso nesse meu processo, que eu vou ter que implementar, nessa minha estrutura. Né? O recebimento está conversando depois com quem está elaborando o edital? A qualidade final dos produtos e dos serviços que a gente tem obtido está refletindo na avaliação e no direcionamento dos nossos processos? Está havendo esse monitoramento? Né? Então, tudo isso aqui está dentro também da governança. Né? Qual que é o objetivo? Né? No intuito de a gente alcançar os objetivos que a gente alinhou agora. Vantajosidade, isonomia, evitar sobrepreço, superfaturamento e inexecuibilidade, promover a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável. Né? Esses são os objetivos para a gente trabalhar com a governança. Tá? Promovendo um ambiente íntegro e confiável. Alinhando essas contratações aqui a um planejamento estratégico. E essa palavra planejamento, ela já existia, né, na licitação lá da 8.666, mas ela ganhou um relevo especial agora na nova lei de licitações, o planejamento. Por isso que nós temos o plano de contratações anual, né, que é uma ferramenta facultativa, opcional, mas que eu recomendo que todos façam. Né, porque tem condição de enxugar o número de licitações, tem condição de aglutinar bens e serviços em uma só licitação, trazendo, assim, maior economicidade, tanto do ponto de vista do emprego de pessoas, quanto do ponto de vista da economia de mercado, né? Aquela economia de escala que lida com a noção atacado e varejo. Quando a gente vai comprar em mais quantidade, a gente compra por menor preço. Não é assim? É assim que funciona o mercado. Né? Então, se a gente planeja as nossas contratações... Olha só, esses tempos atrás eu tive num desses cursos in company, né, que a gente faz aí pelo interior do Paraná, eu tive num município em que a prefeitura, cada setor, cada secretaria, é como se fosse um órgão independente. Então, cada secretaria tinha o seu setor de compras. Né? E cada um seguia o seu limite próprio de contratações diretas. Né? Então, fazia lá o acompanhamento lá
do extrapolamento dos limites da contratação direta, secretaria por secretaria. Está certo isso? O que vai acontecer com essa secretaria? Com esse município? Certamente o Tribunal de Contas vai vir e vai dar na canela deles. Por quê? Porque esse controle é um controle único, é por CNPJ. Eu não posso, nas secretarias, achar que eu tenho uma independência. E aí cada um comprava o seu material. Então você tinha contratos vigentes lá, né? Folha de papel A4, resma de papel A4, por um preço numa secretaria, com o mesmo fornecedor na outra secretaria com outro preço. Licitações feitas assim muito próximas umas das outras. Como é que você vai justificar isso? Né? Então, nós precisamos entender, né, que nós temos um dever de eficiência. Eu não posso admitir que eu compre o mesmo objeto no mesmo período por preços diferentes do mesmo fornecedor, pagando mais caro em né, numa determinada contratação. Se eu aglutino as minhas necessidades numa só, eu não tenho esse tipo de situação. Né? Além do que, reduzo o número de licitações. Né? Além do que, eu torno mais competitiva a licitação, mais econômica, porque eu vou comprar em maior quantidade. Muito bem. Então, eu quis mostrar para vocês o parágrafo único do artigo 11. Tem alguns artigos, viu, amigos, que nessa nova lei de licitações, eles merecem um destaque. Merecem um destaque para vocês estudarem melhor ele em casa. Eles em casa. Artigo 11 é um desses. Então, vocês anotem aí. Estudar melhor o artigo 11 e as derivações do artigo 11. Outro artigo que precisa estudar em casa. Anota aí também. Na ordem aqui, tá? Eu vou falar na ordem. O próximo é o 17, o artigo 17. Que vai falar do novo rito comum das licitações. Como é que a licitação acontece na prática, né? Próximo artigo. Artigo 23. Estudo em casa o artigo 23. O artigo 23 é o artigo que inova ao dizer como é que a pesquisa de preços deve ser feita. Então, lá na Lei 8.666, nós tínhamos assim, a necessidade de fazer a pesquisa de preço. Necessidade de fazer a pesquisa de preço. Mas não falava como. Agora, na nova Lei de Licitações, nós temos o artigo 23, né, que diz quais são os parâmetros que devem ser utilizados para a gente fazer consulta de preço. Aí, do ladinho do artigo 23, você puxa assim uma flechinha e coloca assim, Instrução Normativa 65 de 2021. Instrução Normativa 65 de 2021. Essa instrução normativa ela detalha o modo de fazer pesquisa de preço. Então, o artigo 23 ele diz quais são os parâmetros e a instrução normativa 65 vai dizer como fazer, no detalhe. Né? Como fazer a pesquisa de preço. Inclusive, estabelece uma preferência de parâmetros, tá? Que eu concordo integralmente com o estabelecimento dessa ordem de prioridades. Né? Então, aquela coisa da pesquisa de preço que a gente fazia ligando para o fornecedor ou mandando um e-mail para ele com a listinha de material, isso ficou relegado assim ao último plano. Né? O primeiro parâmetro que a gente deve buscar ao fazer a pesquisa de preço são contratações similares de órgãos da administração pública. Então, você vai entrar em site, você vai entrar em portal de transparência, você vai ver suas contratações mesmo, e você vai usar aquilo como referência para você fazer o seu preço máximo de licitação. Tá? Eu estou falando algumas coisas assim da substância da licitação, porque o controle interno e o assessoramento jurídico precisam saber. São novidades que vocês vão precisar implementar no dia a dia. Olha só, quem é assessor jurídico? Nos pareceres que a gente dá para a licitação, geralmente nós colocamos assim, minuta aprovada, com exceção das considerações relativas ao preço e às especificações do objeto. Geralmente. Muitos fazem assim. Né? Só lidam com o aspecto jurídico mesmo. Né? Preço e discriminação de especificações, muitos entendem que não tem muito de jurídico nisso aí, e aí ressalvam essa parte. Agora, com o artigo 23, preço tem a juridicidade do preço, porque tem regra para fazer pesquisa de preço. Então, tem que adentrar o preço, para saber o quê? Não se o preço está alto ou está baixo, mas se foi seguido
aquilo que a lei está dizendo, que deve ser seguido. Há demonstrações no processo de que foi atendido o artigo 23. Tá? E eu recomendo que conheçam a Instrução Normativa 65, porque, embora a Instrução Normativa 65 seja voltada para a administração pública federal, nós não temos ainda o decreto que diga como fazer a pesquisa de preço. Então, ela serve para nos dar esse respaldo normativo, enquanto nós não temos o decreto. Depois que tivermos o decreto, falando da pesquisa de preço, o que muda? Nós, municípios, não somos obrigados pelos decretos federais. Vocês sabem disso? Vou repetir, para vocês escutarem bem direitinho. Nós, do âmbito municipal, não somos obrigados a seguir os decretos federais no que diz respeito a licitações e contratos. Só somos obrigados a seguir os decretos federais em licitações e contrato quando nós estamos lidando com recursos transferidos voluntariamente pela União para o município. Os convênios. Tá? Aí sim, há a obrigatoriedade de seguir os decretos. Aí alguém pode perguntar, mas espera aí, professor, então como é que a gente faz? Tem que fazer decreto municipal para a gente poder fazer as licitações, de acordo com a Lei 14.133? Aí é opcional. O município pode fazer o seu decreto, se fizer o seu próprio decreto, segue por ele, ou pode utilizar por empréstimo o decreto federal. Inclusive, nós temos dispositivo na nova Lei de Licitações falando isso aí. Unidade gestora, é o CNPJ, né? Com certeza. Porque, inclusive, assim, no âmbito da administração federal, tem lá o G, a identificação dela, e a identificação dela corresponde ao CNPJ. Uhum. Ele tem um limite que fica separado. Ah, sim, artigo 187. Então, olha só, que diz o artigo 187. Os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão aplicar os regulamentos editados pela União para a execução desta lei. Então, quem não tem decreto próprio, por indicação expressa aqui da nova Lei de Licitações, pode usar os decretos federais. Já podia antes, e muitos já usavam, né? Eu imagino que vocês não têm um decreto próprio, por exemplo, do pregão eletrônico. Usava o 10.024, que era o decreto federal para fazer as licitações eletrônicas. O decreto 3555, para fazer os pregões presenciais, por exemplo, né? E assim sucessivamente. Então, é possível a gente fazer as licitações sem termos o decreto próprio, fazendo empréstimo naquilo que couber do decreto federal. Ok, esse material que eu vou mostrar para vocês agora é o material que está disponível para vocês no AVA, né? No ambiente virtual do aluno. E ele diz mais propriamente respeito ao que nós vamos conversar especificamente aqui, das alterações do controle interno e da assessoria jurídica. Tá? Eu sempre faço, né, uma menção a essa transição, ao momento de vigência da lei. Né? Então, até dia 1º agora de abril, nós temos a existência da Lei 8.666, né, vigendo, e podendo, né,
ser utilizada até o dia 31 de março. Dia 1º de abril já não pode mais, né? Mas, se no dia 31 de março você firmar contrato com base na Lei 8.666, prevendo possíveis prorrogações, as prorrogações acontecerão nos termos da Lei 8.666. Então, ela terá ainda um prazo extra de vigência contratual. Tá? Ela vai continuar regendo contratos que forem assinados com base nela. A partir do dia 1º de abril, aí, as novas licitações, os novos editais, tudo acontecendo pela Lei 14.133. Então, se você está com licitação, né, ali no forno, né, para sair lá próximo do final de março, comecinho de abril, sugestão minha, recomendação minha, já faça ela com base na Lei 14.133. Porque a partir do 1º de abril não pode mais fazer a licitação com base na Lei 8.666, porque ela vai ter sido revogada. Tá? Muito bem. Detalhe para municípios de até 20 mil habitantes. Temos aqui município de até 20 mil habitantes? Levanta a mão aí para o... Quantos habitantes? Aonde é? Novo da Colômbia. Não, eu tenho uma dúvida. Ah, só um pouquinho então, só um pouquinho. Quem mais? Até 20 mil? Qual município? Japira. Japira, 5 mil? 5 mil. Mais alguém? Aí Japira também. 12 mil, Jataizinho, né? Então tinha uma lenda urbana, né, que era a seguinte: não, município até 20 mil habitantes, tranquilo, pode esperar 6 anos, não vai ter que implementar a lei agora não. Né? Então isso é uma lenda, tá, pessoal? Não é assim. Então tem alguns poucos pontos que vão poder ser implementados em até 6 anos, de acordo com o artigo 176 da nova Lei de Licitações. Quais são esses pequenos pontos aí? Primeiro é o artigo 7º e 8º da lei. A gente vai falar já deles, eu faço questão de mostrar ele para vocês. Tá? Artigo 7º e 8º da lei, então vou deixar para explicar quando eu mostrar o artigo. Tá? Obrigatoriedade da realização eletrônica da licitação. Agora, isso aqui, pessoal, serve para aqueles municípios do Brasil, porque o Brasil é grande, né? Aqueles municípios lá nos rincões mais afastados, que não tem energia elétrica, não tem internet, não tem computador. Né? O Tribunal de Contas aqui do Estado já vinha exigindo licitação eletrônica, não é de hoje. Né? Então, eu não vejo assim uma razão para os municípios de até 20 mil habitantes do Estado do Paraná ficarem postergando a utilização da licitação eletrônica. A não ser que tenha justificativa. Fazer a licitação de gasolina, só tem 2 postos na cidade, não adianta fazer licitação eletrônica para comprar gasolina. Né? Aí faz sentido fazer uma licitação presencial. Né? E também regras de divulgação em sítio eletrônico oficial. Então, nós sabemos que todos temos que ter o portal da transparência. Né? Então, qual que é a dificuldade da gente lançar, né, a divulgação, fazer a divulgação das nossas licitações no nosso sítio eletrônico oficial? Então, é só o artigo 7º e 8º mesmo, que a gente vai conversar daqui a pouco, que vocês vão poder postergar um pouquinho a entrada em vigor dele, caso seja necessário. Tá? Caso seja necessário. Então, vamos lá, gente. Nós vamos falar agora um pouquinho dos agentes licitadores. Tá? E aí, um decreto que é fundamental vocês conhecerem a respeito desse tema aqui é o decreto 11.246 de 2022, recentíssimo. Ele é de outubro, se eu não estou enganado, do ano passado. Tá? Decreto 11.246, que vai tratar das atribuições, do papel dos agentes licitadores. Vai falar especificamente lá do agente de contratação, né? Vai falar da equipe de apoio, vai falar do fiscal de contrato, do gestor de contrato e do controle interno. Então, é um decreto que vocês precisam conhecer. Você tinha uma pergunta, amigo? Da redação ali, o 190, se eu tenho uma licitação agora, eu fiz ela com base no 866, mas ela não deu tempo de terminar até o dia
1º de abril, o contrato só vai ser assinado lá dia 30 de abril. Porque, vamos dizer assim, a pergunta é, eu imagino, né? Qual é o marco temporal para eu poder lidar com a 8.666 ou com a 14.133? O que define o uso dessa licitação? Para mim, é a publicação do edital. Tá? Ao publicar o edital, se você publicar o edital no dia 1º de abril, já tem que estar adequado à nova lei de licitações. O meu contrato ele vai poder ser com base na 8.666? Não. Se você publicar esse contrato que advém da licitação publicada a partir de 1º de abril, ela tem que ser pela 14.133. Eu publiquei um edital dia 25 de março. Ok. A licitação vai ser dia 14 de abril. E o contrato, vamos ser, sei lá, dia 30 de abril. O contrato ele vai poder ser com base na 8.666? Vai poder ser com base na 8.666, porque a publicação se deu ainda na vigência da lei anterior. Tá? Agora, gente, a partir de agora, já comecem a fazer os editais de vocês. Por quê? Porque a lei 14.133 já está vigente. Então, vocês não ficarem com esse dilema, se vai dar tempo, se não vai, tendo que refazer todo o edital, porque não deu tempo de publicar quando vocês queriam. Já comecem a fazer com a 14.133, nova lei de licitações. Né? Não segurem mais isso aí, né? Porque nós já estamos com ela vigente. Vocês já sabem que vão ter que mudar. Então, já façam logo as adequações, para vocês não passarem perrengue lá no finalzinho de março. Tá? Já façam adaptações. Peguem modelo de editais de outros órgãos públicos, adequem. Né? Na prática mesmo, vai precisar mudar uma nomenclatura, né? Porque o jeito de fazer licitação, o rito vai mudar, né? O rito do artigo 17. Mas para quem já fazia pregão, não vai mudar muita coisa. Né? Aquela sistemática que a gente adotava no pregão, a gente vai adotar também para a concorrência. Lógico, a regulamentação própria ela não é requisito fundamental, sine qua non, né? Para a gente poder colocar a Lei 14.133 para funcionar. Acabei de mostrar para vocês aqui o artigo 182. Usa o decreto federal. Né? Porque, vejam, o edital ele tem força normativa, então ele é norma. O edital ele coloca a norma. Se a gente não normatizou, né, no âmbito do decreto, na via do decreto, a gente normatiza no âmbito do edital, fazendo menção ao decreto federal, naquilo que couber. Continua existindo. Uhum. E a nova lei chama de fase preparatória, né? Isso, mas é correto a gente afirmar que a 14.133 ela aumentou, ela expandiu um pouco, porque além de você ter aquela fase interna de preparar o edital, você tem ela está colocando fase de planejamento, de estudo técnico ali antes, e depois que você fez a licitação e assinou o contrato, ela está cobrando mais coisas para você, a fiscalização de contrato. É nesses dois extremos que ela inovou, que ela trouxe mais mudança. O que está ali no meio mudou alguma coisinha e tal. Você entendeu? Entendi a pergunta. Vamos dizer assim, nós vamos sentir mais na prática essas mudanças, tanto no momento da fase preparatória, né, precede a licitação, quanto depois também na fiscalização e controle e acompanhamento, do que no próprio meio da licitação. Porque o meio da licitação a gente já vinha fazendo. E esse meio da licitação, embora ele tenha algumas mudanças, não mudou assim significativamente. Né? Mas com certeza a gente vai sentir essas mudanças, porque o planejamento ele é mais exigido, com toda certeza. Né? Então tem o estudo técnico preliminar, tem o termo de referência. Né? Quer fazer alguma pergunta? Não? Eu ia, mas assim, eu não sei se o senhor vai falar sobre a dispensa. O que você quer saber da dispensa? Então, uma dúvida nossa Ok. a respeito dos orçamentos, da fixação de preço, aquela questão dos 3 dias, se a gente já faz a pesquisa e já leva um preço, como que vai funcionar na prática? A gente ficou dúvida. Tá ok. Bom, quando a gente vai fazer contratação direta, a gente, assim, na nova lei, a gente tem que publicar o aviso de contratação direta, esperar 3 dias úteis, dar a oportunidade dos fornecedores apresentarem as suas propostas, e aí selecionamos a proposta e fazemos a contratação. Tá? Existe a possibilidade do uso da dispensa eletrônica. Mas é uma possibilidade, não é uma determinação para o âmbito municipal. A não ser que vocês façam lei dizendo que tem que ter dispensa eletrônica. O requisito legal agora qual é? É fazer a divulgação do aviso da contratação direta, publicar isso
no portal da transparência do município, aguardar 3 dias úteis, receber as propostas, fazer o julgamento delas, apurar os critérios essenciais de habilitação conforme o aviso de contratação, e aí sim fazer a contratação. Essa é a necessidade. Aí tem o plus, né, que é fazer a dispensa eletrônica, se vocês quiserem seguir lá, né, o Comprasnet, ou outro portal, ou outro ambiente eletrônico de compra. Ok? Muito bem. Aí vamos dizer, então, que vocês estejam fazendo a contratação direta. Né? Aí vocês precisam ter um parâmetro de preço para saber se a contratação direta está ou não está num preço aí adequado. A gente já pode fazer contratação direta junto com a pesquisa de preço. Não precisa fazer uma pesquisa de preço para depois fazer a contratação direta. É porque, assim, como é que a gente fazia contratação direta antigamente? Eu fui chefe da divisão de compras do Tribunal de Justiça e nós éramos responsáveis por fazer as contratações diretas do Tribunal de Justiça. Como é que era feita na época que eu cheguei lá, e inclusive eu mudei algumas coisas lá. Eu adotei o que a lei determinou agora, lá em 2005. Eu determinava fazer um aviso, um mini edital, publicar no site do tribunal e coletar as propostas. Para o quê? Para não dar direcionamentos, porque eu cheguei numa divisão que eu não sabia, né? Era muita gente trabalhando comigo, eu sabia da responsabilidade do lugar, né? E eu não queria me sujeitar a ser acusado de estar acoitando o direcionamento. Né? Então, eu tomei essa providência. Mas como é que se fazia a contratação direta? O pessoal lá, quando eu cheguei, eles ligavam para o comércio local, pegando, quanto é que está aí? Ah, está assim, assim, assado. E quanto é que está? Ah, está assim, assim, assado. E aí? Ah, beleza. Você pode mandar, então, um orçamento aqui? Tá, posso. Aí juntava lá os orçamentos e, né, fazia a contratação com o menor. Né? Então, assim, é muito informal isso, não tem, assim, um respaldo na principiologia licitatória constitucional. A gente tem que ser mais profissional. Né? Então, tem que formalizar melhor isso. Né? Isso dava ensejo, por exemplo, dava ocasião a que ligassem para um e falassem, você pode mandar um orçamento mais 2 aí? Né? Não sei o que acontecia lá, mas dava ensejo assim, a gente sabe de casos assim. Né? Isso é um crime licitatório, né? Porque isso vamos dizer assim, você está maquiando uma situação, está ali presente a quebra da impessoalidade, né? E não tem também aí nessa contratação uma eficiência, porque a pessoa manipula do jeito que ela quiser os outros 2 orçamentos para ela colocar o preço que ela quiser. Sim. Mas eles não têm hábito de olhar. Os fornecedores, ali, regional, eles não têm hábito de olhar. Não, então, mas aí assim, ó. 54, ela fala de publicar em local de grande circulação. Vale para tudo, inclusive esse procedimento? Ou Na contratação direta, depois a gente pode olhar o artigo 54, mas a contratação direta ela não exige a publicação como se exige a publicação de uma licitação. Né? A publicação da contratação direta ela é própria da licitação, da contratação direta. Então, veja, o que a gente precisa fazer? É começar a chegar pelo SEBRAE, pela associação comercial, avisar para as pessoas, olha, a licitação, os processos de contratação direta mudaram. Né? Então, a partir de agora, quem quiser participar de contratação direta, que são as compras abaixo daquele valor, a gente fala o valor inclusive foi recém-alterado, né? 57 mil, né? E 114 mil, 115 mil. Né? Então, levar isso ao conhecimento do público, para incentivá-los a entrar no nosso portal da transparência e saber quais são os avisos de contratação direta que estão à disposição para eles poderem participar. Né? A gente pode trabalhar propositivamente nesse sentido, fazendo contato com os fornecedores, avisando os fornecedores. Nada impede de você colocar lá e ligar para avisar, olha, eu sou aqui do município, tal, a gente está com uma contratação direta disso, disso e disso, é um produto que você vende, que tal você participar? Entra lá no nosso site. a gente não tem problema. Não tem problema ligar. Porque nós moramos num município de 5 mil habitantes, a gente conhece todo mundo. Sim. Da dispensa não é difícil. Eles não gostam de participar. Pode falar que eu estou estudando, tá? Eles não gostam de participar do quê? Os nossos estabelecimentos lá não participam dos pregões eletrônicos por 2 questões. Muitas vezes,
Eles, né, não gostam. E outra, pelo fato de ser, como eu já falei para você, da BLL. Mas aí eles também acho que nem têm suporte para manter o nosso município. Em questão de compra de mantimentos, mas as dispensas, eles participam. Legal. Pela falta, tipo, é menos burocrático. Sim. Então, como é seu nome? João, João, então aqui, João, artigo 54, né? Publicidade do edital de licitação. Publicidade do edital de licitação. Nós estamos falando de aviso de contratação direta, que é um outro instrumento. Tá? Então, a publicidade do edital será realizada mediante divulgação e manutenção do interteor no Portal Nacional de Contratações Públicas. Tá? Quando tiver licitação. A dispensa eletrônica, se você fizer pelo Comprasnet 4.0, usando o site aqui do Governo Federal, vai ficar lá no portal da transparência, no Portal Nacional de Contratações Públicas, porque está integrado, uma ferramenta integrada, né? Mas não que você tenha o dever de fazer essa publicação. Tá? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui o artigo 75. Os parágrafos do artigo 75. Às vezes ligar, tem um objeto, né, se tem interesse, às vezes. Supondo que, mesmo assim, as pessoas não mandem os orçamentos assim lá pelo... Não mandem os orçamentos. Porque lá na Câmara, por exemplo, a gente tem problema com alguns objetos que, às vezes, a gente tem que implorar para mandar orçamento, ligar para o cara 5 vezes lá no estabelecimento dele, falar, por favor, faça aqui para eu poder ter os orçamentos e fazer a dispensa. Uhum. Às vezes é necessário mesmo, né? Qual seria a solução possível no seu entendimento para resolver isso de uma forma mais célere? Porque veja, olha só, numa contratação direta, né? Vamos ver aqui o que diz o parágrafo 3º do artigo 75. Ó. As contratações que tratam os incisos 1 e 2, que são as contratações diretas pelo valor, né? Tirando as outras hipóteses, né? Emergência, licitação deserta, fracassada, né? Então, as contratações do 1 e 2, que é a dispensa de licitação, contratação direta pelo valor, serão preferencialmente precedidas de divulgação de aviso da contratação direta, que é o mini edital, né? Em sítio eletrônico oficial, portal da transparência do município, né? Pelo prazo mínimo de 3 dias úteis, com a especificação do objeto pretendido e com a manifestação de interesse da administração em obter propostas adicionais de eventuais interessados, devendo ser selecionada a proposta mais vantajosa. Tá? Aí, muito bem. Aí, digamos que você só tenha uma proposta. O que você pode fazer? Você pode complementar a instrução dessa contratação direta com preços similares de outras contratações de outros órgãos públicos. Você traz para o processo e você demonstra, ó, esse preço só tem uma proposta, mas esse preço aqui, eu tenho aqui, ó, a demonstração de que ele é um preço de mercado, porque eu busquei aqui uma contratação análoga de um outro órgão público aqui, de outro, então essa contratação pode ser feita. E fazer a contratação. Tá? Menor do que a licitação. Nossa, você acha razoável. Ser um preço de mercado, né? Sei lá, de inexigibilidade sobre preços de 25%. Ou Inexigibilidade? De inexequibilidade. Ah. A gente pode adotar esse intervalo ali. Que parâmetro é esse da inexequibilidade que você está citando? Que o preço é inexequível quando ela é 25% menor que o preço lá que você estimou no edital. Mas essa conta que você está falando é para obras e serviços de engenharia, tá? A gente não pode usar esse critério da inexequibilidade de forma geral e de qualquer jeito. Assim, a inexequibilidade a gente vê muito na prática, assim, no dia a dia, no caso concreto, né? Não dá para a gente estabelecer uma régua dessa. Diga, meu amigo. Estava falando do site e tal, a gente vai colocar no nosso portal. Precisa ir do diário oficial ou não? Não precisa. Essa publicação, esse aviso. É um aviso. Aí não precisa ir. Não precisa. Esse aqui não precisa, só precisa no portal da transparência. Deixar foi feita a compra e tal, aí beleza. Mas não. Isso. Aviso não. então, no caso
da dispensa, eu não precisaria cumprir lá a instrução 65 da pesquisa de preço antes. Não, porque, veja, a instrução 65, pessoal, a instrução normativa 65, vou falar de novo, ela não é impositiva e obrigatória para órgão municipal. A instrução normativa 65, ela foi feita no âmbito da Secretaria de Gestão, do Ministério da Economia, para viger junto aos órgãos federais. Nós estamos no âmbito municipal. Né? Não tem regulamento nenhum. Você tem que, então, primeiro olhar para a lei. A lei está colocando esse tipo de exigência? Não. Essa é uma exigência que quem fez foi lá, no âmbito da Secretaria de Gestão. Se o município quiser trazer um regramento similar para dar mais segurança, pode trazer. Pode fazer uma portaria, pode fazer uma resolução que é similar a uma instrução normativa. Né? É possível trazer. Aviso de dispensa ali, sem um preço, sem um valor, por exemplo. Posso fazer isso? Pode. Comprar Pode. cadeira. A própria instrução normativa 65, ela dá essa opção. Você pode usar a pesquisa de preço para selecionar a proposta para fazer contratação direta. Você faz as duas coisas de uma vez só. Tá? Na hipótese que o colega mencionou de aparecer um só, então você pode complementar. Né? Pode complementar. Contratações Você tem que dar a semelhantes. demonstração de que aquele preço é um preço de mercado. E se não É. pintar ninguém? Aí você tem que fazer visita, né, ao comércio local, tem que dar um jeito, né? No terceiro, quando ele fala em obter propostas adicionais, então há 3 dias úteis para obter novos interessados que queiram participar. Me dá a impressão que eu já tenho que ter interessados quando cumprir com a vez. Não. Então eu não preciso ter propostas Não criadas precisa. que vão participar. Não. Como é que você vai ter proposta de você publicar o aviso? Né? É que hoje é comum, nós mesmos lá no meu trabalho, a gente pega, vai fazer uma dispensa, pega os 3 orçamentos e depois que nós já temos os 3 orçamentos, o preço médio, nós colocamos no site hoje, mesmo fazendo pela 8666. A gente coloca lá e dá 5 dias para a quem quiser apresentar proposta nesse tempo, está disponível. Ok. Então a gente vai acelerar o processo. O que eu penso é assim, sabe, amigos? Esse processo, né, veio para nos trazer assim uma maior impessoalidade. Uma maior impessoalidade, porque a gente sabe que há muita pessoalidade nas contratações diretas. Com isso, direcionamentos. Né? Aquele fornecedor que é o queridinho da administração. Né? Que sempre está ali, ele pega lá os empenhos, tem sempre empenho para ele. Né? Às vezes, por absoluta exiguidade de quem está disposto a contratar com a administração. Né? Principalmente em municípios muito pequenos. Não é todo mundo que tem documentação, não é todo mundo que, né, fornece para receber depois de uns dias. Né? Então, mas nem sempre é assim. Às vezes há realmente uma preferência, há um direcionamento. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, a gente agora tem que fazer o aviso de contratação direta, a gente publica o aviso de contratação direta, a gente aguarda os 3 dias úteis, a gente fecha o processo, escolhe o fornecedor. Nesses 3 dias úteis, alguma coisa me impede de entrar em contato e dizer, amigo, ó, manda sua proposta, está lá na página publicada, venha participar, é importante sua participação, você sempre participou conosco, tal. Não tem problema nenhum, né? Não tem problema nenhum. O que a gente não pode fazer é dar condições mais benéficas para um do que para outro. A proposta deles, eles vão fazer eletronicamente. Ou eles não vão fazer a proposta. Publiquei lá, está nos 3 dias, a fulana vai participar. Essa proposta que ela vai fazer, vai ser eletrônica? Olha, Eu tenho que adaptar o meu sistema para ela poder não necessariamente. Você pode estabelecer o e-mail, por exemplo. Manda para você por e-mail. Chegando até o prazo limite, você estabeleceu o e-mail, né, comprovável pela hora que chega e do jeito que está lá no seu aviso de contratação, ótimo, está participando. Quem optar pela dispensa eletrônica, que eu acho uma coisa boa, aí nós temos lá a instrução normativa 67, que estabelece o preguinho. Tem o pregão e tem o preguinho, que é a contratação direta por meio de um processo eletrônico, em que eles apresentam as propostas no sistema, na plataforma, né? O sistema, num determinado momento, ele abre para a disputa, quem está lá começa a dar lance, chega no final, né? É fechado o momento de lance, e aí você, em cima da proposta mais bem classificada, vai fazer
a averiguação dos termos da proposta e a averiguação dos documentos de habilitação. Não necessariamente, não necessariamente. Né? Vai depender de você querer fazer dessa forma. Porque, como eu falei, a Instrução Normativa 65, ela fala tanto da possibilidade de você fazer esse procedimento de coleta de preços só para fazer um termo referencial, como fala da possibilidade de você usar a coleta de preços já para fazer uma contratação direta. Tá? Então, se você achar que é fundamental você ter um preço referencial antes de começar a receber proposta, para divulgar, inclusive, o preço máximo, você faça uma pesquisa de preço antes. Se você acha que, pelo dia a dia, de você já fazer aquele tipo de contratação, não é necessário, você faz direto. A pesquisa com a seleção é facultativo. Tá? Facultativo que eu digo, mas sempre motivado. Né? Todos os nossos atos, eles têm que contar com motivação. Então, você explica no processo por que está adotando uma forma ou por que está adotando outra. Tá? Sim. O senhor comentou a respeito dessa data, dessa publicação de aviso, no mínimo de 3 dias. 3 dias úteis. Cenário ideal é que eu falo assim, hoje é segunda-feira, dia 10. 3 dias úteis vai dar 11, 12, 13. Dia 13 até o dia 13 eu vou receber a proposta. Mas eu sei que até o dia 13 ali, o pessoal não vai responder, então eu vou colocar até sexta-feira. Não tem problema. O mínimo é 3 dias úteis, o máximo você que define. Beleza. Daí eu defini que eu vou receber as 3 propostas até sexta-feira ali. Só que isso é um cenário ideal. Às vezes o cara esqueceu, sexta-feira, tudo, trabalhou até meio-dia, depois achou. O cara me mandou na segunda-feira. Daí, eu tenho essa previsão de, ou eu tenho que fixar no meu edital, no meu aviso, que E vai estar ferindo a lei. Não coloca prazo até sexta-feira, se o pessoal gosta de tomar um shopping, coloca o prazo da segunda-feira. Dá 7 dias, 5 dias, 6 dias úteis. Né? Porque assim, você colocou no seu aviso, você tem que se fixar, você tem que atender, você tem que se pautar por aquilo que está no seu aviso. Senão você fica aí, assim, flexibilizando as regras que você mesmo criou. Né? Pode gerar dúvidas, né? de justamente um direcionamento. Né? daí eu posso motivar no processo. Eu fixei até na sexta ou na segunda-feira, eu não obtive os 3 interessados tal, e vou republicar de novo. Posso motivar esse tipo de coisa, né? Tipo, desde que eu dei publicidade isso, e transparência no processo, né? É diferente assim, né? De um edital de licitação que não deu, aí você tem que fazer a homologação, dizendo que foi deserto, aquela coisa toda, né? O processo de contratação de engenharia é mais simples. Você republica ele já de imediato. Só coloca ele de novo na página lá e começa a contar 3 dias úteis de novo. Lógico. Dessa implementação assim, é que não tem tanto assim um como que você vai ter que fazer para todas as coisas, né? Em algumas coisas assim, não existe mais. Mas o que Modelo é? fixo. É um modelo fixo. Há uma abertura e o negócio é a gente escrever e motivar. Isso, né? motivação. Até porque nós estamos assim, né, no momento que nós estamos assim carentes de algumas regulamentações. Então, por exemplo, o artigo 23 diz que vai haver um regulamento dizendo como é que faz pesquisa de preço, um decreto. Não tem ainda, o que nós temos é uma instrução normativa. Né? Então, nós temos que reconhecer que nós estamos no início do cumprimento de uma lei, né? No início da vigência de uma lei. Tem muita coisa ainda que vai acontecer para regulamentar essa nova lei, tem jurisprudência que vai se construir a propósito da nova lei, né? Tem jeitos práticos, interpretações da lei que vão ser construídas doutrinariamente. Né? Então, é começo de vigência de uma nova lei. Né? Muitas coisas a gente vai sofrer ainda na pele para fazer acontecer. Se basear naqueles princípios, né? Publicidade, transparência, você não ser contraditório nas suas regras do que você acreditar. Motivação, razoabilidade, proporcionalidade. Né? São princípios fundamentais. E princípio, amigos, é justamente para isso mesmo. Né? Momentos que nós estamos tendo que interpretar a lei, extrair da lei o que melhor tem para nos dar, a gente usa os princípios. Né? Então, assim, alguma coisa que você está fazendo contrariou um princípio, opa, vamos por outro caminho, vamos atender os princípios aqui. Né? O senhor vai
função, dos efetivos e tal. A gente conversando assim na nossa realidade, a gente acredita que 95% vai ser sobre instância. Por causa do valor e tal. Certo. Assim, na sua opinião, quais são as figuras indispensáveis para se fazer dispensa numa Câmara? A gente imagina assim, o agente de contratação, uma figura indispensável. E aí, assim, a equipe de apoio, talvez sim, talvez não. Olha só que coisa interessante, né? Eu vou abrir para vocês aqui esse decreto 11.246. Tá programando até para o senhor falar, mas uma coisa, eu, por exemplo, sou fiscal de muito contrato hoje lá. E a lei nova ali, ela fala de gestão, de gestor, de fiscal, e eu até hoje não entendi O papel de cada um? o O papel do gestor e do fiscal. Ou se eu vou ter que ter alguém que fiscalize o dia a dia e depois eu vou ser o gestor desse contrato. Sei lá. Você, como diretor da Câmara, é o gestor, né? Aí uma pessoa na ponta, né? Lá diretamente envolvida é que fiscaliza, né? Agora, se você não conseguir segregar essas funções, não tem problema. O gestor é o fiscal e o fiscal é o gestor, né? Porque a gente tem que reconhecer as limitações de pessoal. Tem Câmara, por exemplo, tem 5 servidores, né? Então, assim, sendo que um às vezes é comissionado ainda, né? São 4 servidores efetivos, né? Então são realidades, né? E a lei ela não fecha os olhos para esse tipo de realidade. Sobre minha responsabilidade mesmo. De vez de colocar lá como é colocado hoje que o fiscal é o fulano de tal. O gestor e o fiscal vão ser o fulano de tal. Se você tiver assim condições lá de colocar um para fiscalizar o contrato diretamente, você não ter que se envolver como diretor da Câmara, melhor. Né? Para ter assim uma dupla instância, vamos dizer assim, né? É mais adequado. Né? Nós temos assim um princípio que é o princípio da segregação de funções, né? Tanto quanto possível, a gente deve implementar o princípio da segregação de funções, separando funções chaves, né? Então, assim, mas depende muito da realidade lá local, né? Se você tiver a oportunidade de você segregar essas 2 funções, eu acho positivo. Se não tiver, acumula. Tá? Então, primeira coisa, viu, amigos? Aqui, decreto 11.246, que está discriminando de forma mais detalhada o que cada um faz, né? Então, ele fala aqui dos gestores, dos fiscais, ali em cima já falou da comissão, da equipe de apoio, do agente de contratação. Aí ele vem aqui mais adiante, fala do princípio da segregação, que acabei de falar, e vai falar da atuação e do funcionamento. O que cabe ao agente de contratação? Né? Então, aqui nós estamos falando de licitação. Licitação. O agente de contratação, ele é responsável por licitação. E as contratações diretas? Ficam a cargo de quem? Fica a cargo do agente de contratação? Não necessariamente. Pode ter um servidor lá, dentro da estrutura. Lembra que eu falei para vocês de implementação de processos e estruturas. Tá? Então, na estrutura do órgão tem lá, servidor designado para tramitar as contratações diretas. Ele é um agente de contratação? Não necessariamente. Agente de contratação para fins aqui do decreto da própria lei é quem abre licitação. Tá? Pode ser que por exiguidade de servidores, falta de pessoal, o agente de contratação também seja responsável por fazer as contratações diretas. Mas eu não digo assim, o agente de contratação é quem faz a contratação direta. Porque se for um órgão grande, o agente de contratação vai só abrir licitação, não vai fazer contratação direta. Então, pode ser que a gente acumule na mesma pessoa, em razão da exiguidade de funcionários, de servidores, essas 2 atividades. Tá? Mas não é porque ele é agente de contratação que automaticamente ele tem o dever de tramitar as contratações diretas. Vocês entenderam isso? Tudo bem, sem problema nenhum. Dizendo, agente de contratação também fica responsável pelas contratações diretas. Pode, não tem problema. Ter essa comissão de apoio ou não necessariamente? A equipe de apoio, para fazer contratação direta, para fazer licitação, é importante que tenha pelo menos um, né? Porque tem atos ali. Agora, se não tiver, também não precisa. Né? Porque o importante é o agente de contratação. Para que serve a equipe de apoio?
No 3, nesse decreto? Aqui fala, mas é um decreto federal. Então, no âmbito federal, tem que ter, né? Agora, no âmbito municipal, o decreto federal não apita, né? Nós estamos usando aqui naquilo que couber, tá? Quer dizer que não vai ter. Pode fazer, não tem problema. Porque, veja, o que faz a equipe de apoio? Mas ela tem um papel, assim, fundamental, ou seja, sem a equipe de apoio, a licitação não vai para frente? A equipe de apoio, durante a licitação, ela tem alguma atribuição essencial, decisória, para permitir que a licitação vá adiante? Não tem. Então, é uma equipe de apoio. Se o agente de contratação dá conta de fazer sozinho e não tem pessoal para dar esse apoio a ele, isso não vai macular a validade, a legalidade da licitação. Tá? Uma outra que a gente já examinou aqui na nossa reunião. Colocar 2 agentes de contratação, 2 pessoas. Sem problema. Porque a gente imaginou assim, uma pessoa para fazer tudo pesa. Então a gente imaginou assim, os processos como se fosse uma distribuição entre os desembargadores. Sim. Tribunal de Justiça, nós tínhamos 7 pregoeiros, agora deve estar um pouco mais. 7 pregoeiros designados no Tribunal de Justiça. Processo novo estava pronto, atribuía a um pregoeiro. Outro processo chegava, pum, e assim ia fazendo um rodízio de pregoeiros. Problema nenhum. Inclusive, o decreto aqui, ele fala de ter o agente de contratação e o seu substituto já designado. Aí você pode fazer, né, a designação 1 e o substituto se você tiver bastante pessoal. Se não tiver bastante pessoal, você faz designação de 2 como agente de contratação, dizendo que eles vão se alternar conforme regras que serão estabelecidas de rodízio. Né? Ou colocar isso para a distribuição, né, da demanda de abertura de licitações para o ordenador de despesa, a critério dele, desde que não fique, né, não sobrecarregue um em detrimento do outro. Então, assim, isso aí é detalhe. Tá? Isso aí é detalhe. Conforme a realidade de cada um dos órgãos. Tá? Então, aqui, no artigo 14 do decreto 11.246, né, nós temos aqui o que cabe ao agente de contratação. E aqui está falando o quê? De licitação. Né? De licitação. Aqui vai falar da equipe de apoio. Né? Então, eu recomendo que vocês leiam depois isso aqui em casa. Ó. A gestão e a fiscalização, ele diferencia o que é gestor do que é fiscal, diz o que cada um faz. Né? Esse é o 11.246. O fiscal técnico do contrato, fiscal administrativo do contrato, fiscal setorial, fala do recebimento provisório e do definitivo. E aí, vai falar aqui dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno. Aí diz respeito diretamente ao que nós estamos fazendo aqui, né? Só que antes da gente chegar aqui, eu quero mostrar para vocês o artigo 7º e o artigo 8º. Eu falei para vocês que a gente ia falar do 7º e do 8º, né? Então, eu quero mostrar esses artigos para vocês. Muito bem. Olha aí, pessoal. Vamos falar um pouquinho do artigo 7º e do artigo 8º. Eu falei de artigos que tem que botar um asteriscozinho do lado aí, que são importantes, né? O 7º e o 8º são 2 artigos importantes. Lei 14.133, nova lei de licitações. Tá? Então, o artigo 7º e o artigo 8º, daqueles importantes. Só para não perder aí o fio da meada dos artigos importantes, para vocês manterem aí, tá? Aí depois a gente já fala dos artigos 7º e 8º. 7º e 8º. Coloquem aí também, para vocês estudarem em casa. Artigo 72. Artigo 74, artigo 75. O 72, pessoal, vai dar a receitinha de bolo da contratação direta.
Quais são os documentos que têm que constar do processo de contratação direta? Tá? Artigo importantíssimo. Porque na Lei 8.666, a gente tinha lá no artigo 26 um indício do que é que devia constar no processo de contratação direta. Mas não tinha assim um artigo igual ao 72 que diz expressamente o que tem que constar na contratação direta. Tá? Então, a documentação que a gente precisa juntar. Muito bem, então vamos falar aqui do artigo 7º. Artigo 7º, né, ele vai começar a falar aqui dos agentes públicos que trabalham todo esse âmbito da licitação no aspecto mais amplo, porque nós temos a licitação em aspecto amplo e aspecto estrito. O que é a licitação no aspecto mais amplo? Envolve contratação direta, envolve o próprio contrato, né? Licitação no sentido mais amplo. Licitação em sentido estrito é o processo licitatório, a licitação que a gente utiliza de modalidade licitatória para fazer chegar ao contrato. Tá? Então, aqui, nós vamos falar de licitação, agentes públicos que trabalham na licitação no sentido mais amplo. Então, cabe à autoridade máxima do órgão, a quem as normas de organização administrativa indicarem, promover gestão por competências e designar agentes públicos para o desempenho das funções essenciais à execução desta lei, que preencham os seguintes requisitos. 1. Sejam preferencialmente servidor efetivo. De quem que o artigo 7º está falando, pessoal? O artigo 7º está falando de todo o pessoal que trabalha nos bastidores da licitação. Em contraposição a quem é linha de frente. Quem é linha de frente? Agente de contratação. Agente de contratação é aquele que vai lá, ele é a cara da administração naquele processo licitatório. É ele quem julga, é ele quem decide recurso, é ele quem resolve as impugnações, os esclarecimentos requisitados, né? Então, o agente de contratação é a linha de frente. Quem é que, então, aqui está enquadrado no artigo 7º? Vocês. Assessor jurídico, controlador interno, fiscal de contrato, gestor de contrato, quem faz especificação, quem elabora o edital, quem faz termo de referência, todo esse pessoal está aqui, é artigo 7º. Tá? Então, o que a lei exige desse pessoal aí da linha, da segunda linha, né? Aqui, das licitações? Primeiro, que preferencialmente seja servidor. Aqui não está obrigatoriamente. Né? Então, o comissionado ele pode trabalhar, né, nessa linha secundária. Não tem problema. Agora, preferencialmente deve ser servidor efetivo. Como é que a gente faz na prática? Não havendo servidor efetivo disponível, a gente justifica a designação. No momento de designar, a gente justifica. Né? Fala da inviabilidade de colocar um efetivo pela exiguidade pessoal. E segue adiante. Né? Então, esse servidor ele precisa ter atribuições relacionadas a licitações e contratos. Atribuições. A atribuição é um elemento do quê? Do cargo. Né? Então, o cargo dele, as atribuições do cargo, tem que dizer respeito à licitação e contrato. Ou ele tem que ter formação compatível. Ou ainda ele tem que ter uma certificação, que é o que vocês estão fazendo aqui. Vocês estão buscando uma certificação profissional numa escola de gestão pública para estarem credenciados a atuarem como agentes públicos que trabalham com licitação. O que mais? Ele não pode ser cônjuge ou companheiro de licitantes contratados habitualmente pela administração. E não pode ter com ele vínculo de parentesco até o 3º grau. Direto colateral. Ou por afinidade. Tá? Sim? Contratados habituais. Então, por exemplo, assim, tem na cidade, principalmente uma cidade pequena, só tem uma loja que trabalha com determinado material, sei lá, tinta. Aí o dono é uma loja de tinta, marido da moça que trabalha na prefeitura, trabalha com a licitação. Se não tem outro, tinta não é uma coisa que você vai comprar sempre, né, tipo merenda, que nem, sei lá, atrás do dente. Então, isso ele poderia comprar sem configurar nepotismo? Nepotismo não é... É nepotismo. É nepotismo. Nesse caso, teria essa justificativa? O que essa moça faz na licitação do município?
Qual que é a atividade dela? Na verdade, é só uma situação que eu vi se habitualmente, sei lá, Porque assim, ó, o que eu recomendo para quem está nessa situação? Porque a gente sabe que cidade pequena quase todo mundo é para todo mundo, né? Às vezes fica difícil. Se você for passar peneira, bem peneiradinho mesmo, fica complicado, né? Então, o que eu recomendo? Que a pessoa que é o contratado, que tem o seu parente trabalhando na prefeitura, aquela pessoa ali não atue em nada daquela licitação. Né? Não atue em nada, ela não tenha qualquer tipo de influência sobre o direcionamento daquele processo, sobre né, os caminhos que o processo vai percorrer. Não especifique, não faça edital, não abra licitação, não seja equipe de apoio, não toca naquele tipo de contratação. Então, isso é uma coisa de fora. Eu estou tranquilo, eu não sou parente de ninguém, nem conheço ninguém. Moro na cidade. Mas, assim, as pessoas que trabalham ali comigo são tudo parente de todo mundo. Eu sou a única pessoa que eu conheço. Agora, o que é o... fiscal de contrato é prima do fisioterapeuta, que foi contratado por licitação. Só que ele... Bom exemplo, vou aproveitar o seu exemplo. Qual que é o grau de parentesco entre a fisioterapeuta e a pessoa que você está falando? E aí, qual é o grau? Terceiro? Não é. Primo é quarto grau. Aí, como é que a gente conta o grau, né? Vamos rapidamente aqui, ó. Não, sempre não é tão assim, sempre, né? Então assim, ó, como é que a gente conta o grau? Eu estou no nível, vamos dizer assim, o zero dessa conta aí, tá? Meu pai e minha mãe são meus parentes de primeiro grau, porque eu tenho uma ligação direta com eles. Meu filho ou minha filha, primeiro grau, né? Linha ascendente a linha descendente. Linha direta ascendente, linha direta descendente. Tá? Meu avô. Meu pai, primeiro grau, meu avô, segundo grau. Meu bisavô, terceiro grau. Meu tataravô. Então, o tataravô a gente pode contratar sem problema nenhum. O tataraneto também sem problema nenhum. Tá? Beleza? Tá fácil, tá tranquilo. Vamos ver agora na linha colateral, né? O meu irmão é meu parente de que grau? Primeiro grau é assim, ó. Para ser de primeiro grau, eu tenho que ter vindo dele ou tenho que ter dado origem a ele. O meu irmão não veio de mim, nem eu vim dele. Né? Então, para ir no meu irmão, eu vou para onde primeiro? Meu pai. Do meu pai eu vou no meu irmão. Então, 1, 2, segundo grau. A mulher do meu irmão está no mesmo grau dele. Também é de segundo grau, só que daí é por afinidade. Tá? Então, vamos lá. Meu irmão, 1. Meu pai, meu irmão, 2. O meu sobrinho. Vou no meu pai, vou no meu irmão e vou no meu sobrinho. Sobrinho é terceiro grau. Tá? Vamos ver o primo. Vou no meu pai. Meu pai tem ligação direta com o irmão dele? Depende do avô, né? Depende do meu avô. Que é o pai do meu tio, que é pai do meu pai. Então, ó, eu vou no meu pai, vou no meu avô, segundo grau. Do meu avô, vou no meu tio. Do meu tio, vou no meu primo. Então, é quarto grau o primo. A gente tem aquela coisa meio comum, dizer meu primo de terceiro grau, né? Quem tem família grande, né? Nossa, tenho primo de terceiro grau assim, que não acaba mais, né? Eu tenho muito primo. Então, assim, mas não é essa nomenclatura, não é a nomenclatura jurídica, né? Essa coisa do primo de terceiro grau, que é aquele primo distante. Tá? Então, primo está no quarto grau. Então, não tem problema o primo participar de licitação. Ok? Muito bem. Então, vamos voltar agora aqui. Que nós temos algumas coisinhas para ver ainda. Eu queria que essa aula demorasse assim umas 6, 7, 8 horas, né? Para a gente ficar mais tempo juntos conversando algumas coisas que são importantes, né? Mas são só 2 horinhas, a gente tem que correr. Mas, ó, contratem o Incompany, peçam que o professor Cleison vá lá no município de vocês, né? Daí a gente vai lá e fica bastante tempo juntos. Ok. Sim, estava falando do artigo 7º, não mostrei para vocês o artigo 8º. Vamos voltar só um pouquinho. No artigo 8º. Então, artigo 8º, vou ler com vocês aqui o artigo 8º.
A licitação será conduzida por agente de contratação, pessoa designada pela autoridade competente, entre servidores efetivos ou empregados públicos, dos quadros permanentes da administração pública, para tomar decisão, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação. Então, aqui, empregados públicos dos quadros permanentes, será conduzida por... Aqui não está falando assim, preferencialmente. Então, o agente de contratação, esse tem que ser servidor efetivo. Tem que ser ocupante de cargo dos quadros permanentes da administração. Ok? Enquanto o pessoal do backstage, né, dos bastidores da licitação, pode ser comissionado, o agente de contratação tem que ser servidor efetivo. Aí agora eu volto com vocês lá no artigo 176, que fala dos municípios de até 20 mil habitantes, que flexibiliza o atendimento do 7º e 8º. Por quê? Porque pode ser necessário que nesses municípios menores haja, né, uma necessidade de remanejar os cargos para acolher isso aqui. Fazer uma transformação de cargo, né? Está muito hoje assim, na moda, vamos dizer assim, né? Extinguir aqueles cargos de copeiro, de faxineiro, de jardineiro, de motorista, para terceirizar e aproveitar a existência do cargo, fazer a transformação dele para agente administrativo, né? Porque essas funções que eu falei agora, copeiro, jardineiro, você pode terceirizar. Você não precisa de um servidor público de carreira para fazer cafezinho, com todo respeito a quem faz cafezinho. Mas por que existe cargo público dos quadros permanentes da administração? Para dar autonomia a quem está no cargo, para qualificar tecnicamente aquela pessoa, para servir melhor ao ente público, né? Então, essas funções, elas podem ser transformadas. Não com uma pessoa ocupando o cargo. Tem que esperar aposentar, né, para daí fazer a transformação do cargo. Você está em estágio probatório ainda? Pode ser, não tem problema. Tá? Pode ser utilizado ali se está no estágio probatório. Vamos. O fiscal de contrato pode ser comissionado. Pode ser comissionado, sem problema. Tá? O controlador interno, não. O controlador interno tem que ser efetivo. Vamos lá, vamos falar rapidamente, então, aqui da atuação jurídica. A câmera fica me seguindo, né? Ela fica zoom, zoom, para cá e para lá, né? A câmera robô. E eu fico me mexendo, né? Se eu ficasse parado ainda, né? Então, vamos lá, ó. Atuação jurídica nas licitações. Então, nós tínhamos lá o que na Lei 8.666 a respeito do assessor jurídico? Pouquíssima coisa. Nós tínhamos o artigo 38 falando que era necessário ter parecer técnico ou jurídico emitido sobre a licitação, e lá no parágrafo único falava que as minutas de edital, de contrato, de acordo com convênio, deveriam ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da administração. Era isso aqui que a lei falava do assessor jurídico, tá? Em licitação. Então, ele dava parecer e examinava e aprovava as minutas, né? E olha, eu estou em administração pública desde 97, né? Já tem um tempo aí de caminhada, né? São 26 anos, né? E eu já vi muito parecer jurídico. Eu já vi muito parecer jurídico que examinava, né? Mas nem todos aprovavam. A conclusão do parecer jurídico era sempre assim, meio em cima do muro, né? Aqui examinada, né? Aqui a minuta, denota aspectos aqui de atendimento, salvo o melhor juízo. Coloca lá já o salvo o melhor juízo, né? Opa, salvo o melhor juízo, dá para a gente prosseguir com a coisa aqui, né? Então ficava assim meio no muro. Mas já era necessária uma aprovação, dizer expressamente, aprova a minuta editalícia, né? Sempre foi uma necessidade, né? Agora, com a nova lei, nós temos uma outra situação. Tá? Então, vamos ver aqui o artigo 53 da nova lei de licitações. Ao final da fase preparatória, que é aquela fase interna da licitação, ao final da fase preparatória, o processo licitatório seguirá para o órgão de assessoramento jurídico, que realizará o controle prévio de legalidade.
mediante análise jurídica da contratação. Opa! Controle prévio da legalidade. Aí já tornou bem mais amplo, não é só um exame. Não é uma mera aprovação, é um controle prévio de legalidade. Então, o parecerista, né, o assessor jurídico que vai atuar na licitação, ele precisa conhecer bem, porque ele vai fazer um controle de legalidade de todo o procedimento. Então, eu falei para vocês, por exemplo, o artigo 23, que fala da pesquisa de preço. Tem que saber o que diz o artigo 23. Como é que o artigo 23 está falando que é a pesquisa de preço? Tem que seguir assim, assim. Muito bem. Isso está refletido no processo? Porque se não tiver, tem que fazer voltar para seguir os parâmetros que a lei estabelece. Né? Se ele quiser o quê? Parecer referencial? O que é isso? Se ele dá o parecer referencial, a gente tem que seguir o que está lá no parecer do checklist do processo. Olha, lá no nosso município. É que cada município adota uma forma, né? Você deve estar falando de um procedimento que vocês adotam lá, né? Não estou habituado ao que você está dizendo. É que ele não vai examinar o processo. Ele só dá lá o parecer referencial, com todo o checklist. Aí depois ele não vê se você cumpriu ou não cumpriu. Ele dá o checklist, mas aí ele não vê se você cumpriu o checklist. Aí fica a critério de vocês. Não é isso. Você pode até seguir um checklist. Não tem problema nenhum se seguir um checklist. O que você não pode... O que eu li sobre o parecer referencial é que daí ele não precisa examinar, só se tiver alguma dúvida. E nós queremos. Não, a gente tem dúvida em relação a... Como é seu nome? Larissa. Vamos dar um exemplo aqui, Larissa. Tem um parecer referencial lá. Você segue ele conforme você entende que deve seguir. Mas você comete uma falha no momento de você fazer a identificação de uma coisa, não surge dúvida nenhuma. Simplesmente você passa por cima daquilo, mas aquilo está errado. E aquilo prossegue, porque não voltou para o parecerista, para o assessoramento jurídico. E aquilo gera uma nulidade do processo. Não é? Aí tem que depois... Aí a contratação não acontece. E aí há necessidade de fazer uma contratação emergencial, porque aquilo não foi para frente. Aí tem que apurar as responsabilidades. Por que tivemos que fazer uma contratação emergencial? Porque é o que a lei diz agora, na contratação emergencial, apurar o porquê da emergência. E aí se descobre que teve um erro. Né? E aí, o órgão de controle externo, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, vai falar assim, mas espera aí. Ao final da fase preparatória, o processo tem que seguir para o assessoramento. Para o quê? O controle prévio de legalidade. Foi feito isso aqui? Não, olha, ele direto aqui do setor que elabora o edital já foi para a abertura da licitação. Não passou pelo assessoramento jurídico. Vai estar correto? Não vai estar correto. Então, precisa passar pelo assessoramento jurídico, para o controle de legalidade. É um dever do assessoramento jurídico fazer isso. Tá? Então, assim, a gente pode ter esse parecer referencial que você está dizendo, que é um checklist. Agora, a verificação do cumprimento dele é de responsabilidade do assessoramento jurídico. Tá? A gente confere, boa. Só que eu entendo que está errado. Eu também. Na verdade, já com preguiça de fazer. Está me parecendo. Está me parecendo. Ó, você segue essa receitinha de bolo aqui e não me venha mais com esse processo para me encher o saco. Né? Não pode ser assim. Né? Sim. Confere ao processo licitatório. Ao processo licitatório. Quando for uma contratação direta. Aí, veja, nós temos... Viu, Larissa? Nós temos a seguinte situação. A gente já vai falar disso aqui. Há situações que o responsável, o procurador-geral, né, ou o responsável pela área jurídica, em, vamos dizer assim, concordância com a autoridade máxima, pode dispensar a elaboração de parecer para determinadas situações. De acordo com o regramento interno do órgão. Então, por exemplo, quando é contratação pelo valor, até determinado valor, pode dispensar, se for um comum acordo, né, da autoridade, que é a autoridade máxima do órgão, com o chefe do assessoramento jurídico, para, em determinados casos, dispensar o parecer jurídico. É possível.
Aí, assim, o que faz? Junta esse parecer referencial que ela está falando, né? Que é um parecer genérico para esse tipo de situação. Tá? Compra de pronto pagamento, que é o suprimento de fundo, que é exceção da exceção da exceção da regra, né? Espero que vocês não estejam fazendo isso de forma muito ostensiva lá. Porque o pagamento, né? Esse pagamento... Porque veja assim, ó, no meu entendimento, por exemplo, né? Essa situação. Essa possibilidade, ela não pode ser utilizada para compras correntes do dia a dia do órgão público, no meu entendimento. Para que existe o adiantamento de despesas e suprimento de fundos? Vou dar um exemplo. O motorista vai levar o prefeito lá para Curitiba. Né? Aí, a gente não vai fazer licitação nos postos do meio da estrada até chegar lá, né? Então, ele leva um dinheirinho no bolso, que é o adiantamento da despesa, para pagar essa despesa, abastecimento do carro, pega a nota fiscal, depois vai lá e comprova as despesas. Agora, vamos dar outro exemplo aqui. O cafezinho e o açúcar, né? Que a gente usa lá para fazer... Eu preciso disso de forma, assim, contínua? Preciso. Por que eu vou fazer essa compra com adiantamento de despesa se eu posso fazer ela na via regular, via normal? Então não vou fazer. Eu vou fazer o quê? Um processo de dispensa de licitação pelo valor, porque aquele, né, item ali, o gênero alimentício, não vai ultrapassar no ano, porque é cafezinho, né? É o açúcar. Estou falando de uma câmara pequena. Se for no município, aí já é diferente, porque daí compra a merenda para a escola, né? Então, nessa rubrica, ou melhor, nessa classificação nacional de atividade econômica, vai ultrapassar com toda certeza. Tá? Mas, gente, deixa eu continuar aqui, porque senão não vai dar tempo. Eu tenho muita coisa para mostrar para vocês. Vocês podem depois, viu, gente, ficar com o nosso contato aqui da Unipública para passar perguntas que vocês tenham. A gente, depois que vocês fazem o curso, a gente responde perguntas de vocês por até 30 dias. Tá bom? Então, vamos lá. Então, no parecer jurídico, o que o assessoramento deve fazer? Apreciar o processo conforme critérios objetivos prévios de atribuição de prioridade. Tem um órgão público que é muito grande, que o assessor jurídico ele fica segurando determinado processo para passar outro na frente, porque tem pouco dinheiro naquela rubrica e ele quer que um conhecido dele lá seja contratado em detrimento de outro. Olha só o que teve que se colocar na lei em razão né, desse tipo de coisa. Então, estabelecer prioridade. Prioridade que eu recomendo. Primeiro que entrou, primeiro que é analisado. Muito mistério. Olha só isso aqui, meus amigos advogados. As senhoras que chegaram aqui, eu já tinha perguntado para a turma a função de cada um. Vocês são da área jurídica? Não? Qual que é a sua função? Diretora? Oficial administrativa? Auxiliar administrativo. Muito bem. Então, pessoal advogado, olha só. Como é que deve ser o parecer jurídico? Manifestação em linguagem simples, compreensível, de forma clara e objetiva. Esse dia eu estava dando curso aqui, falei isso, a pessoa falou, ih, meu Deus do céu, você tem que ver o parecer lá do nosso advogado lá. 80 páginas, e a gente lê e não entende nada do que ele disse. Então, gente, não é esse o objetivo da lei, não. Não é para mostrar saber jurídico no parecer da licitação. O parecer da licitação precisa, sim, uma orientação clara e objetiva para quem vai abrir a licitação, para quem vai tramitar, né? Os agentes que vão tramitar internamente com essa licitação. Então, linguagem simples, compreensível, de forma clara, com apreciação de todos os elementos indispensáveis à contratação, exposição dos pressupostos de fato e de direito levados em consideração na análise jurídica. Então, é uma análise ampla mesmo, inclusive dos fatos. Aqui está circunstanciado o interesse público a partir dos seguintes fatos. Tem mesmo presença ali do interesse público? Será que não é um bem de luxo? Porque agora nós temos vedação à contratação de bem de luxo. Então, se o fato circunstancia a necessidade de um transporte, e ali está especificado um carro que é um bem de luxo, qual que é a necessidade? Então, tem que ir lá no fato, para dizer que o fato não conduz à compreensão de que ali há a presença do interesse público. De referência. Com toda certeza. Com toda certeza. Então, amigos, análise da legalidade ampla do processo administrativo, tá? Que resultou naquele edital. Eu ia falar uma coisa, me fugiu, mas já eu lembro.
Encerrada a instrução do processo sobre os aspectos técnicos e jurídicos, a autoridade determinará a divulgação do edital de licitação. Então, o parecer, ele é aquele passo que precede a publicação do edital. Tá? O parecer, então, é o último ato a ser praticado antes da publicação. Na forma deste artigo, o órgão de assessoramento jurídico também realizará controle prévio de legalidade de contratações diretas, tá? Acordos, termos de cooperação, convênios, ajustes, adesões, outros instrumentos congêneres. Parágrafo 5º. É dispensável a análise jurídica em hipóteses previamente definidas. Isso que eu tinha acabado de falar com vocês. Se a alta autoridade do órgão, né, em comum acordo com o órgão de assessoramento jurídico, entenderem que em determinadas situações o parecer não é necessário, é possível dispensar o parecer. Considerando o quê? Baixo valor da contratação, a baixa complexidade da contratação, se há ou não entrega imediata, ou se vai gerar, né, responsabilidades futuras em razão daquele contrato, a utilização de minutas e instrumentos de contrato, convênios e outros previamente padronizados pelo órgão. Então, se a gente está trabalhando, né, com contratações de baixo valor, minutas padronizadas, a gente pode estabelecer um regramento interno dispensando o parecer jurídico em determinadas situações. Talvez seja isso que aconteceu lá com vocês, esse termo referencial, né, esse parecer referencial, seja para determinadas situações, né, só para vocês terem o que preencher lá no CAM, né, porque não pode passar sem o parecer, né, e deve ser para situações assim de menor complexidade. Tá? Então, isso é possível fazer, mas daí tem que fazer um regramento interno para dizer quais são as situações que o parecer jurídico é dispensável. Artigo 10, polêmico, já tem ADIM contra o artigo 10, tá? Que diz o quê? Que as autoridades e servidores públicos que tiverem participado da licitação, que precisarem se defender na esfera administrativa, controladora ou judicial, poderão contar, então, com a advocacia pública promovendo a representação judicial desses servidores. Ou seja, advogado grátis, para quem tiver que responder perante o Ministério Público, perante o Tribunal de Contas, perante o próprio Judiciário, né? Então, isso aqui não foi bem visto, vamos dizer assim, pela OAB, né? E a OAB já ingressou com uma adinha aqui, vamos ver aí o que vai acontecer. Mas, por enquanto, é o que está colocado na lei. Inclusive criminalmente. Então, olha só, né? Não se aplica o disposto quando houver prova da prática de ato ilícito doloso, quando constar, né, essa prova dos autos do processo administrativo ou judicial. Então, se houver dolo já provado, aí não há necessidade de fazer a defesa. Mas se não tiver provado o dolo, e a gente sabe que prova do dolo não é uma coisa assim também tão fácil, né? Aí não há necessidade da atuação da advocacia pública. Tá, eu falei para vocês fazerem um asterisco no artigo 72. Né? O que é o artigo 72? Processo da contratação direta. Os documentos que tem que constar do processo de contratação direta. Aqui no inciso 3 fala que deve ser instruído com parecer jurídico e técnico, se for o caso. Quando é que não é o caso? Quando a gente tiver feito esse regramento interno que a gente acabou de falar, dizendo que em algumas situações é dispensável o parecer jurídico. Né, que demonstrem o atendimento dos requisitos exigidos para a contratação direta. Então, na prática, o que eu recomendo? Quando for fazer contratação direta pelo inciso 1 e 2, que é relativo ao valor, estabelecer que determinados valores não há necessidade de parecer jurídico, seguindo uma padronização, como falar o colega ali, num parecer referencial. Nas outras hipóteses do artigo 75, a partir do inciso 3 em diante, parecer jurídico, para caracterizar aquela situação. Né? Que aquela situação concreta se amolda aos incisos do artigo 75. Tá? Não, pode falar. Não. Fazia. Não. O que você entende razoável?
Porque, assim, Depende muito. As pequenas é o carro-chefe, é dispensa. É, Se a depende gente colocar muito. lá o valor, a gente acaba não dando parecer em nada. Né? Então, assim, fica... Ó, o que eu recomendo? Você converse com o gestor. Porque, assim, o parecer para quem que a gente dá? Em última análise, é para o gestor, que vai assinar a autorização da contratação. Ele vai se sentir mais seguro, menos seguro, em que tipo de situação? Né? Então, é uma conversa com ele. Agora, o que vocês podem fazer? Pegar exemplo de outros órgãos, né? Como regulamentou os municípios ali da região. Como é que eles estão regulamentando? Ah, o município tal regulamentou assim. E apresenta para ele, olha, então aqui eles estão... Porque, assim, se você tiver condições de você se desonerar desse, você pode se preocupar com coisas mais relevantes, né? Dedicar o seu trabalho assim a fazer, de repente, até essa estruturação que a gente estava falando aqui, ter mais facilidade de normatização, começar a construir ali, né, um manual interno lá da... Acho que até pode ser mais útil, né? O que não pode fazer é não querer fazer lá o parecer para ficar com mais tempo de ficar no Instagram. Confio no seu trabalho, faço questão que você... Faça parecer todos os casos, né? Então, ó, o recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo. Na elaboração das suas decisões, a autoridade competente será auxiliada pelo órgão de assessoramento jurídico. Então, para responder o quê? Recursos. Tá? Na lei de licitações. Então, isso já acontece na prática, né? Lógico que a autoridade competente, o prefeito, quando ele tem que bater o martelo lá numa situação de licitação, ele já pede o assessoramento. Inclusive, muitos gestores, eles colocam lá o parecer prévio à homologação. A lei não fala, não coloca esse como um passo necessário e obrigatório. Mas a autoridade, muitas das autoridades querem ter, vamos dizer assim, esse arremate, porque a homologação é o ponto final da licitação, né? Ele quer saber se ali está presente realmente a legalidade, né? Então ele pede esse parecer. Ok. E antes da homologação. Tá. Conforme o texto da nova lei, especialmente na questão de dispensa, um único parecer antes da publicação. Não tem necessidade de... Na verdade, na 8.666, se você pegar ela, não tem uma exigência de parecer antes da homologação. Mas é uma segurança para o gestor. Se fosse prefeito, ia querer. Vou homologar a licitação? Opa, manda lá para a assessoria jurídica lá que eu quero saber se está tudo certinho aqui, se ninguém comeu bola. É uma segurança. Oi? Nada, eu, se fosse prefeito, ia cobrar prazo. Ó, estou mandando aqui, tem que me devolver até tal dia. Né? Bom, a gente já falou quem pode ser parecerista jurídico, né? Que são lá, a gente vê o artigo 7º da nova lei, para definir isso, né? Aqui eu trago um material a respeito da responsabilização do parecerista. Porque tem muito parecerista que acha que só está dando opinião ali, que ele não vincula a atuação da administração. Então, o STF tem uma posição bem demarcada a esse respeito, né? Dizendo que o parecerista tem responsabilidade. Controle interno, né? Vamos falar aqui rapidamente. Então, requisitos para atuar do controle interno. Atender lá o artigo 7º da nova lei de licitações. A gente acabou de falar, né? Fases em que se realiza o controle interno. Controle prévio, o controle concomitante e o controle posterior. Prévio ao quê? Aos atos que estão sendo realizados. Prévio à realização da licitação, momento da preparação do edital. Concomitante, momento em que está acontecendo a licitação. Posterior, momento do contrato e saber o que foi feito também com a licitação, se ela tramitou corretamente, né? Então, o controlador interno atua em todos esses momentos. Então, o fiscal do contrato, ele é auxiliado por quem? Pelo assessoramento jurídico e pelo controle interno. Então, controle interno, viu, pessoal? É um pessoal que tem que estudar para poder assessorar. Porque o controle interno, ele pode ser demandado. Está lá o pregoeiro abrindo lá a licitação, né? O agente de contratação do pregão, que também é chamado pregoeiro. Lá não está o jurídico lá na hora, né? Foi atender alguma demanda. Está lá o controlador interno. O pregoeiro pode... Controlador, olha, puxa, estou com essa dúvida aqui. Me dá uma orientação? E se o controlador disser assim, puxa vida, não sei o que fazer, né?
Fica meio chato. Então, o controlador interno tem que ter, pelo menos, uma noção, né? Nem que seja para dizer assim, olha, acho que aqui tem que fazer uma diligência, suspende aí. Então, é importante que o controlador interno, né, ele conheça para poder dirimir dúvidas e subsidiar com informações relevantes para prevenir riscos na execução do contrato. No dever de pagamento, a administração deve observar uma ordem cronológica. Então, não pode quem chegou por último receber primeiro, nos pedidos de pagamento. Então, tem que observar uma ordem cronológica. A ordem cronológica pode ser alterada mediante justificativa e posterior comunicação ao órgão de controle interno. Então, um dos pontos a serem verificados é a cronologia dos pagamentos. Quem que é controlador interno aqui? Já estão fazendo isso? A cronologia dos pagamentos? Importante. Saber, né? Entrou pedido de pagamento, tem que ficar registrado lá. Entrou o registro dos pedidos de pagamento, para depois fazer a verificação. Atendeu a cronologia de entrada no setor de contabilidade? Né? Se não atendeu, tem que ter justificativa. Não, esse aqui faltou documento, a gente pediu, ele demorou a complementar, por isso que foi pago depois. Mas tem que ter essa justificativa. Né? A inobservância imotivada, sem motivação da ordem cronológica, ensejará a apuração e responsabilidade do agente responsável. Quem é? O contador, cabendo ao órgão de controle a sua fiscalização. As contratações públicas deverão se submeter continuamente, de forma permanente, a controles, né, de gestão de riscos e de controle preventivo, inclusive mediante a adoção de recursos de tecnologia da informação. Aí a lei, ela traz aqui no artigo 169, as linhas de defesa da administração. Primeira linha de defesa, integrada por servidores e empregados públicos, agentes de licitação e autoridades que atuam na estrutura de governança do órgão. Segunda linha de defesa, aqui vem o assessoramento jurídico e o controle interno. Terceira linha de defesa, órgão central de controle interno da administração e Tribunal de Contas. Então, são diversas linhas de defesa para evitar que aconteçam dissabores administrativos. Né? Tudo em prol do quê? Da segurança da gente mesmo. Né? Para a gente não se comprometer e ter que responder depois. Então, nós teremos aqui um regulamento, né, implementando aqui a prática dessas linhas de defesa. Esse regulamento ainda não foi feito, né, esse decreto ainda não foi editado. Então, para suas atividades, os órgãos de controle interno deverão ter acesso irrestrito aos documentos e informações. Então, não tem aquela coisa para o controle interno. Não, isso aqui não está ainda liberado para ser consultado, né? Tem que aguardar um pouquinho. Negativo. O controlador interno ele tem acesso a todos os documentos internos do órgão. Então, esses agentes aqui, que estão nas linhas de defesa, quando eles constatarem uma simples impropriedade formal, eles vão adotar medidas para o saneamento, que é a correção. Né? Então, o objetivo não é punir, o objetivo é orientar para corrigir, para a gente ter assim, o aproveitamento, né, dos atos. Quando constatar irregularidade que configure dano, adotarão providências necessárias para a apuração das infrações administrativas. Como? Dando start a uma sindicância, um processo administrativo sancionatório que começa com uma sindicância. Primeiro investigativa para depois ver se realmente é o caso de prosseguir para sancionar. Né? Então, sempre lembrando, né, que qualquer contratado ou pessoa física ou jurídica pode representar aos órgãos de controle interno. Então, a sociedade tem acesso ao controlador interno para apontar erros, para pedir providências, né, relativamente aqui às irregularidades desta lei. Tá bom, já deu 11 horas, né? Eu sei que alguns vão ter que viajar. Pessoal, foi rápido, mas foi legal, tá? Que bom que, né, a turma participativa, interessada, muito legal. Então, para vocês que vão para casa, Deus abençoe, acompanhe. Felicidades a todos e estamos aqui à disposição de vocês, tá? Até uma próxima oportunidade.